Gálatas, capítulo 3, versículos 10 e 11. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A obediência continua sendo importante e necessária, mas agora por causa da fé. 1 João 5, do versículo 3 ao 5, lemos o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aqui, João não está falando sobre os mandamentos que Deus deu a Moisés para os judeus do Antigo Testamento. Mas ele está falando sobre os mandamentos de Deus que se aplicam a nós hoje. Jesus, que é Deus, deu os seus mandamentos e nós devemos observar e ensinar. Versículo 19, no finalzinho lá, no Sermão do Monte, Mateus 5, 19, no finalzinho diz assim: aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, não é só mais observar, e também não é só ensinar, mas observar e ensinar. Gálatas 3, 27 diz o seguinte: porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então, todos nós temos que observar e ensinar para conduzir pessoas a Cristo. Versículo 20 de Mateus, capítulo 5. Versículo 20 diz o seguinte: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Jesus está ensinando para homens simples daquela região, que olhavam para os fariseus e viam homens letrados, homens inteligentes, homens que cumpriam a lei. E aí Jesus vem e diz: olha, a justiça de vocês tem que exceder, tem que ser muito maior do que a justiça dos fariseus. Imagina a cabeça desses rapazes. O que é muito mais? Se eles oram 3 vezes ao dia, nós temos que orar 6 vezes? Se eles jejuam 2 vezes por semana, nós temos que jejuar 4? Ou se eles dão o dízimo de todos os grãos e a gente tem que dar 20 vezes mais? Não é isso que Jesus está ensinando para eles. A diferença, o exceder que Jesus está dizendo, é em qualidade e não em quantidade. Os fariseus ensinaram, eles reduziram a lei de Deus a um sistema de tradições e regras técnicas. E Jesus sempre os repreendeu. A gente vai ler isso no mesmo Evangelho de Mateus, no capítulo 15, versículos 3, 6 e 9, diz assim: o 3, Jesus repreendendo aos fariseus, ele diz, no versículo 3: porque transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? No versículo 6: esse jamais honrará seu pai ou sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. No versículo 9, de novo: e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Em Mateus capítulo 23, versículo 28, novamente Jesus repreendendo os fariseus: assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Deus quer de nós qualidades, corações reverentes e obedientes, e que impactemos positivamente este mundo. Jesus cumpriu a lei e nos justificou para si, para que agora nós sejamos encontrados por Ele como verdadeiros adoradores, cheios da presença dEle, para levarmos, conduzirmos pessoas para Ele, para serem também justificados. Amém.